Tá sem som, Graziela. Boa noite. Ai, desculpa. Eu estava dizendo que já apareceu para mim aqui nesse momento o sinalzinho de que a nossa aula já está sendo gravada. A nossa colega Márcia foi premiada, ela está com acesso, né, para fazer a gravação. Então, ela vai fazer esse trabalho aí, né, gentilmente, fazer esse trabalho aí para nos dar esse apoio, mas eu já comuniquei à nossa coordenadora Flávia de que eu estou na reunião não na condição de anfitriã, mas sim de convidado. Por isso, eu não estou habilitada, né, para fazer a gravação. Mas esses ajustes técnicos aí, o pessoal da FUMEC Virtual vai cuidar e da próxima vez nós não devemos ter, né, esse probleminha, não. São coisas da tecnologia, né, pessoal? É tudo muito bom, mas às vezes a gente acaba ficando um tiquinho refém, não é? Bom, então vamos lá. Essa é a nossa primeira aula, né, da disciplina introdutória do curso de pós-graduação de Psicopedagogia Institucional e Clínica da Universidade FUMEC, e nós vamos iniciar, né, discutindo um pouco sobre a nossa disciplina Psicopedagogia Institucional e Clínica, conceituação e especificidades. Eu sou a professora Graziela Trindade, sou psicopedagoga de formação, já trabalho na FUMEC há 17 anos e nesses 17 anos no curso de psicopedagogia, tá bom? Também sou pedagoga a nível de formação inicial, mestre em educação e atualmente também trabalho na Secretaria de Estado de Educação. Eu sou assessora-chefe da nossa subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, para além aí da vida acadêmica, tem toda uma trajetória no chão de fábrica, né? Perpassando aí todos os níveis e modalidades da educação, né, como pedagoga em escolas privadas e escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, e há alguns anos, né, eu venho dedicando aí boa parte do meu tempo de trabalho à gestão pública. Eu estive 4 anos como subsecretária de desenvolvimento de um município da região metropolitana, e desde ano passado eu estou, né, trabalhando na Secretaria de Estado de Educação. Estive até 5 de abril desse ano como superintendente de políticas pedagógicas, né, respondendo por essa superintendência tão importante que acomoda todas as diretorias e as equipes técnicas que são responsáveis por elaborar as políticas públicas de educação no nosso estado. E de semana passada para cá, eu atendi, né, aceitei ao convite da nossa subsecretária e estou como assessora-chefe na subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, para saberem, né, qual que é o meu lugar de fala. E paralelo a essa experiência toda profissional, que já passa de 20 anos, né? Desses mais de 20 anos, 17 no ensino superior e na pedagogia e na psicopedagogia da FUMEC, eu também trabalho com a psicopedagogia, especialmente a psicopedagogia institucional, não é? Que é a minha área específica de formação a nível de pós-graduação. Então, eu trabalho no curso de psico da FUMEC atualmente com esta primeira disciplina, psicopedagogia institucional e clínica, conceituação e especificidades, e lá no finalzinho do curso a gente se reencontra e aí lá eu ministro a disciplina de prática psicopedagógica institucional. Eu divido, né, esse trabalho de trabalhar com a prática com a minha colega Tatiana, né? Ela atua
na psicopedagogia clínica, mas ela também ministra outros componentes no curso, então vocês vão conhecê-la dentro em breve, e a gente se reencontra junto lá no finalzinho, né, para fazer o trabalho final nas duas disciplinas de prática, que são aquelas disciplinas que vão instrumentalizar vocês para atuação nos campos, tanto clínico quanto institucional. Mas nesta disciplina de hoje, que é uma disciplina introdutória, eu fico aí com a missão, né, de encantar vocês em relação a esse campo tão maravilhoso que é o campo da psicopedagogia, tá certo? Um campo que já tem o reconhecimento social, né? Nós já somos, a nossa importância, a importância do nosso trabalho, ele já é reconhecido socialmente, mesmo embora a gente já venha aí há alguns anos lutando pelo reconhecimento da nossa profissão, não é? Isso ainda não aconteceu, mas a gente acredita, né, que em breve isso tudo vai se consolidar. Então, a gente tem, né, um órgão que nos representa, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP, né? É o órgão nacional que nos representa, e os estados também têm os seus braços da ABPP a nível estadual. E aí, há muitos anos, a gente vem acompanhando todo esse movimento, não é? De luta para que a psicopedagogia seja reconhecida como profissão, né? Nesse momento, o Congresso Nacional, ele tem esse projeto de lei tramitando por lá, mas a gente ainda aguarda ansiosamente, né, por um desfecho feliz, para que a gente atue de forma mais tranquila, pensando na regulamentação da nossa profissão, não é? Mas o reconhecimento da ocupação, né, ela já existe. Tanto que a gente tem em alguns pontos do país a oferta do curso de psicopedagogia a nível de formação inicial, e a gente tem estados e municípios que já fazem a contratação desse profissional, né? Haja vista que, do ponto de vista da sociedade, o nosso trabalho, ele já está devidamente reconhecido e legitimado. Então, cá estou, né, nesse primeiro momento de contato com vocês, responsável por esse encantamento, né, por apresentar para vocês esse campo da psicopedagogia, né, os principais conceitos e algumas das suas especificidades, pensando que daqui a alguns meses vocês estarão junto de nós como colegas, né, atuando e encantando outras pessoas, tá bem? Então, eu vou começar compartilhando com vocês o nosso plano de curso. Esse plano de curso ele está disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu acredito que nesse momento vocês já devam ter dado uma passeada pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu já, inclusive, respondi algumas dúvidas pelo nosso recurso, né, pela nossa ferramenta Tira Dúvidas, alguns apontamentos, algumas observações importantes, né, que nos ajudam também a melhorar, certo? Então, eu vou apresentar o plano de curso para vocês e aí a gente vai conversando em linhas gerais sobre tudo que a gente vai estudar, né? Todos os conhecimentos que nós vamos construir e compartilhar ao longo desse mês na nossa disciplina. Vou compartilhar, peço que vocês me sinalizem quando estiverem visualizando.
Apareceu para vocês? Sim, Tá num tamanho bom? Precisa que eu aumente? Tá legível para todo mundo? para mim tá bom. Então, tá bom. Então, pessoal, essa é a nossa disciplina introdutória do curso de Psicopedagogia Institucional e Clínica da Universidade FUMEC, a disciplina Psicopedagogia Institucional e Clínica, Conceituação e Especificidades. É uma disciplina que tem uma carga horária de 30 horas e traz na sua ementa a psicopedagogia estudada como área de conhecimento e de atuação, e através do seu histórico, conhecer as abordagens teóricas dos autores que influenciaram sua criação no Brasil, como Alicia Fernandes, Jorge Visca e Sara Paim, a atuação profissional do psicopedagogo e o processo de reconhecimento profissional do psicopedagogo no Brasil. Os estudos sobre a visão psicopedagógica a respeito da inclusão como um ato social. Bom, pessoal, em linhas gerais, essa disciplina, então, ela pretende apresentar a psicopedagogia para vocês. Primeiramente, a psicopedagogia enquanto área de conhecimento e atuação já constituído. Por que que é importante dizer isso? Porque ainda há no senso comum a ideia de que a psicopedagogia é uma junção da psicologia e da pedagogia. Mas isso não é verdade, né? Existe sim muitas contribuições da área da psicopedagogia, da psicologia, melhor dizendo, da área da pedagogia. Entretanto, não são só essas áreas. A gente tem muitas contribuições das ciências humanas, a exemplo da filosofia, da sociologia, mas a gente também tem contribuições das áreas biológicas, tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam que a psicopedagogia não se trata da junção de duas áreas, mas se trata de uma área específica do conhecimento devidamente constituída com produção literária específica e, por consequência, com conceitos, com métodos devidamente constituídos, o que torna essa área do conhecimento legítima. Aqui no Brasil, nós sofremos muita influência de autores como Alicia Fernandes, que é uma argentina já falecida, Jorge Visca e Sara Paim. Muitos dos conceitos que são priorizados, né, no campo da psicopedagogia aqui no Brasil foram desenvolvidos e defendidos por esses autores. Então, a todo momento, né, no campo da psicopedagogia, tanto institucional quanto clínica, nós vamos estudar muito dos pensamentos desses autores, ao lado de outros autores brasileiros, a exemplo da Maria Lúcia Weiss, né, que vieram a partir dessa influência desenvolvendo também novos estudos e contribuindo para que o campo da psicopedagogia se constituísse aqui no nosso país, tá certo? Retomando o que eu disse, né, agora há pouco, por mais que nós não tenhamos, neste momento, ainda a profissão devidamente regulamentada, nós temos um órgão, né, que atua na defesa e na orientação profissional dos psicopedagogos no Brasil, que é a
ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia. Eu aproveito já para deixar a dica para que vocês busquem no Google, né, www.abpp.com.br, pelo site da associação, porque nesse site vai ser possível acompanhar esse processo de reconhecimento profissional que a gente menciona aqui na nossa disciplina, tá certo? De forma bem atualizada, tá bom? E também vai ser possível acionar, né, a literatura, muito do que já tem sido produzido no Brasil e no mundo, no campo da psicopedagogia, por meio da revista da ABPP, né? E outros endereços onde são disponibilizados materiais para consultas, né? Todos de caráter acadêmico e científico. E também vocês vão conhecer o que a ABPP instituiu como Código de Ética e Conduta para a atuação do psicopedagogo. Por quê? Né? Como ainda no âmbito do senso comum existe essa compreensão equivocada de que o campo da psicopedagogia é uma mistura da psicologia, o Código de Ética, ele nos ajuda a entender, né, as possibilidades de atuação do psicopedagogo, que são diferentes do psicólogo e também diferentes do pedagogo. Então, existem instrumentos, né, que nós vamos poder utilizar como psicopedagogos e outros que são autorizados apenas para os psicólogos. Então, o Código de Ética proposto pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, ele nos ajuda a compreender, né, os limites da nossa atuação, né, e a postura e a conduta que nós, profissionais da psicopedagogia, precisamos ter para atuar tanto no campo clínico quanto no campo institucional, ok? Então, pessoal, diante da proposição desta ementa, nós vamos percorrer a nossa disciplina com vistas nos seguintes objetivos: definir a psicopedagogia, distinguindo o campo teórico do seu campo prático e identificando as origens da psicopedagogia no Brasil. Um aspecto muito importante, né? Porque enquanto campo da psicopedagogia, existe uma vasta produção de conhecimento científico, né? E quem se dedica a essa produção compõe o profissional em seu campo teórico, não é? E, por outro lado, existem, né, um conjunto de práticas, tá certo? Que são desenvolvidas pelos profissionais da psicopedagogia, independente de ser ligado ao campo clínico ou ao campo institucional, mas esse fazer, né, constitui o campo prático, que são aqueles psicopedagogos que atuam com as intervenções clínicas e institucionais. O outro objetivo pretende identificar autores relevantes na história da psicopedagogia e os princípios básicos de cada uma das principais teorias. Só para deixar vocês com um gostinho de quero mais, né? Vocês já podem ter ouvido dizer aí, ouvido falar em conceitos como os de ensinagem e aprendizagem, sujeito cognoscente, não é? Sujeito aprendente
e ensinante. Muitos desses conceitos foram criados, tá certo? Por Alicia Fernandes, não é? O que a gente entende por sujeito aprendente? Aquele que, num dado momento, recebe de outro sujeito estímulos para aprender. O que a gente entende por sujeito ensinante? Aquele que se encarrega de estimular o sujeito aprendente. E o mais bacana disso tudo, nós, enquanto indivíduos cognoscentes, ou seja, indivíduos capazes de aprender, não é? Nós podemos trocar de lugar, ora sermos ensinantes e ora sermos aprendentes, né? E aí, para materializar isso que eu estou dizendo, basta a gente pensar no professor e no aluno, né? Numa relação não mais de transmissão, né? Que é algo muito característico de uma pedagogia tradicional, que ficou lá atrás, se a gente for pensar na história da educação, não é? Embora na prática a gente ainda encontre muita coisa nesse sentido, mas só para vocês conseguirem materializar esses conceitos que eu estou trazendo de forma muito ampla, mas que vocês vão ter a oportunidade de aprofundar lendo o nosso material, a gente pensando na relação professor e aluno numa perspectiva de ensino mediado, né? A gente vai ter, ora, o professor como ensinante e o aluno como aprendente, e ora, o aluno como ensinante e o professor como aprendente, né? Nessa concepção de ensino baseado, pautado em relação de mediação, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer esse exercício aí de tornar esses conceitos concretos, né? Outro objetivo é o de distinguir os níveis de formação em psicopedagogia, identificando os campos de atuação psicopedagógicos existentes na atualidade. Hoje, nós temos a psicopedagogia subdividida em 2 campos de atuação. O primeiro deles é de atuação clínica e o segundo deles de atuação institucional. Entretanto, né, numa concepção mais atual e moderna da psicopedagogia, a gente entende que quase não há essa distinção, porque os campos são distintos, sim, mas em um dado momento eles se relacionam, tá certo? Eles acabam se relacionando. E o que difere, né, a atuação da psicopedagogia clínica comparada à atuação da psicopedagogia institucional? Quando eu penso na psicopedagogia clínica, eu me remeto a intervenções que são desenvolvidas com o sujeito, né? Numa relação mais individualizada. Quando eu penso na psicopedagogia institucional, eu penso em intervenções que são realizadas num dado contexto, tá certo? Então, para tentar, mais uma vez, ajudar vocês na materialização disso que eu estou dizendo. Um estudante que apresenta uma dificuldade de aprendizagem, ela pode estar relacionada a vários fatores, não é? A gente sabe que são muitos os fatores que interferem no desenvolvimento cognitivo
de um estudante. Então, vamos supor que esta escola tenha identificado, né, sintomas nesse estudante, tá certo? Sintomas de dificuldade de aprendizagem. Então, é muito comum que essa escola encaminhe, solicite que a família leve esse estudante para uma avaliação psicopedagógica. Se dentro da escola a avaliação pedagógica não der conta, né, de entender o que está acontecendo. Então, normalmente esse estudante, ele chega na psicopedagogia clínica, né, para que o psicopedagogo clínico faça uma avaliação individual dos sintomas desse estudante. Pode acontecer que, nesta avaliação, o psicopedagogo não identifique nada do sujeito que justifique a dificuldade que ele tem apresentado. Mas ele pode identificar questões relacionadas ao modo que esse estudante lida com a escola, não é? Então, isso nos possibilita pensar que talvez a dificuldade esteja no local, no contexto, cabendo, portanto, uma intervenção institucional, né? Um olhar para o lugar onde esse estudante está e para os fatores que ali podem estar interferindo no desenvolvimento desse sujeito. Aproveitando, né, essa fala, eu já trago outros dois conceitos, o de ensinagem e o de aprendizagem, tá certo? É muito comum que a escola atribua, né, a dificuldade dos estudantes à dificuldade de aprendizagem, né? Ou seja, você acaba colocando, né, o peso dessa dificuldade no sujeito. Mas nem sempre, né, o sintoma da dificuldade vai estar relacionado à aprendizagem, mas pode estar relacionado à ensinagem. Isso significa que o professor não está ensinando? De forma alguma. Mas pode significar que o ensino desse professor para aquele estudante não está sendo assertivo. Quando a gente pensa em métodos, técnicas e estratégias, né? Não é que esse professor não ensina, não é que ele não sabe ensinar, mas talvez ele não está utilizando de forma assertiva todos os recursos, todas as ferramentas que ele tem a nível de métodos, técnicas, procedimentos, instrumentos de ensino. Aí entra o psicopedagogo, não é? Para intervir nesse contexto. Espero que tenha ficado claro para vocês a distinção desses níveis de formação, não é? Desses campos de atuação, que hoje são definidos como campo de atuação clínica e campo de atuação institucional. O outro objetivo é estar informado a respeito do processo de reconhecimento profissional do psicopedagogo no Brasil e conhecer o órgão de classe dos psicopedagogos brasileiros e suas principais realizações. E aí, eu já dei a dica para vocês, né? www.abpp, tá certo? E aí, vocês vão buscar no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, conhecer um pouquinho mais de toda a produção do campo no nosso país,
né, ter acesso a outros referenciais que nos influenciam diretamente, né, referenciais internacionais, inclusive, e se atualizarem em relação a esse processo de luta que já vem há muitos anos e que a gente torce muito, né, para que tenha um final bem legal para nós que já somos psicopedagogos, para vocês e outros que pretendem, né, atuar nesta linha, ok? E, por fim, o último objetivo, compreender a inclusão como um fator social, distinguir a visão psicopedagógica dentre as demais a respeito do processo de inclusão. Por que que é importante, pessoal, a gente trazer, né, para o nosso campo de estudo da psicopedagogia a questão da inclusão? Porque muitas das demandas que chegam para nós estão ligadas a sintomas de dificuldades. Muitas dessas dificuldades de aprendizagem. E a gente hoje tem um sistema educacional, né, todo organizado na perspectiva da inclusão. E o que é a inclusão? É o atendimento das pessoas com deficiência? Não. O atendimento das pessoas com deficiência é educação especial. A inclusão é um guarda-chuva muito mais amplo, destinado, né, ao trabalho que busca assegurar os direitos de todos. Em se tratando de escolarização, por exemplo, os direitos de todos a terem acesso, a permanecerem e, sobretudo, o direito de aprenderem, tá certo? Então, quando a gente traz para cá, para o nosso curso, né, a compreensão da inclusão é a compreensão da lógica do direito de acesso de todos, né? E que o trabalho do psicopedagogo também precisa ser organizado tendo este compromisso na defesa desses direitos, tá certo? Então, a gente não fala de inclusão apenas em se tratando de um público específico que é atendido por meio da modalidade da educação especial. A educação especial, ela cabe debaixo do guarda-chuva da inclusão. E é né, um nicho desse debate que é muito maior e muito mais amplo. Então, a gente precisa trazer à tona a visão da psicopedagogia enquanto campo de estudo e atuação que busca favorecer os processos de aprendizagem, tá certo? Então, se eu tenho que buscar favorecer os processos de aprendizagem, eu tenho que pensar nesta lógica para todos. E isso justifica, né, a gente discutir, debater a inclusão aqui no âmbito do nosso campo de estudo, ok? Seguindo, então, o nosso plano de ensino, a gente tem a metodologia, não é? É bom que fique claro e que vocês compreendam bem qual é a metodologia utilizada pela Universidade FUMEC nos seus cursos de formação na modalidade de educação à distância. Então, a disciplina prático-orientada da psicopedagogia clínica e institucional na modalidade de educação à distância, é desenvolvida por meio dos recursos didático-pedagógicos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma Moodle, não é? E que a gente chama de AVA. A nossa sala de aula é o AVA.
O material didático é disponibilizado ao aluno em forma de módulos de aprendizagem. Então, lá no nosso AVA, né, na nossa sala de aula virtual, vocês têm acesso a todos os nossos módulos que apresentam o conteúdo da disciplina, videoaulas e atividades via ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Então, nesse AVA, vocês vão encontrar todos os textos, né, dos nossos materiais de apoio. A gente utiliza a ferramenta Notícias e Avisos do Fique Ligado para complementar esse material, tendo em vista que ele foi redigido há algum tempo. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de complementar esse material, trazendo dicas de leitura, trazendo diversificação e aprofundamento para o conteúdo que está no material de referência. Exemplo disso, pessoal, é que vocês devem ter se deparado aí, né, ao ler, para aqueles que já tiveram oportunidade de fazer a leitura dos módulos, com algumas sugestões de links que podem não estar mais acessíveis, porque essas coisas são atualizadas, não é? E como esse material ele já foi produzido há algum tempo, acaba que a gente não consegue, por uma questão institucional, né, não é uma questão de professor e pedagógica do curso, por uma questão institucional, a gente não consegue atualizar esse material a todo momento. Tem todo um processo, né, institucional para a construção dos materiais, a atualização deles quando necessário. Então, a gente cuida dessa atualização por meio de notas, né? Avisos que a gente coloca para vocês. E aí, hoje, depois da nossa aula, eu já vou colocar atualizando algumas referências de leitura que estão colocadas no nosso módulo 2, tá bem? Então, eu já vou trazer para vocês lá exemplo de uma carta que foi produzida pela Sara Paim, não é? E que pelo o link de acesso do material, vocês não conseguem acessar. Então, eu já atualizei e vou colocar isso no Notícias e Avisos para que vocês tenham acesso a esse material para fazer a leitura, tá bem? Então, vocês podem ficar tranquilos, né? Outro recurso muito importante do nosso AVA é o recurso Tira Dúvidas. É o nosso canal direto de comunicação, tá? E é onde essas questões ficam registradas e que me permitem, inclusive, diante da recorrência das dúvidas, elaborar um FAQ, né? Um FAQzinho de perguntas e respostas para que facilite o acesso de vocês àquelas dúvidas que são mais corriqueiras e mais recorrentes. Então, usem e abusem, tá certo? Dessa ferramenta Tira Dúvidas. O mínimo de dúvida que vocês tiverem em relação à compreensão do conteúdo, a necessidade de debater, de discutir as atividades, dúvidas, dificuldades, usem e abusem dessa ferramenta Tira Dúvidas, que é o nosso canal direto de comunicação, e eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá certo? Bom, ao longo da nossa disciplina estão previstas 2 aulas, né? Esta de hoje, que vai ficar disponibilizada a gravação lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e a gente tem uma segunda, né? Um pouquinho antes do término da nossa disciplina. E aí eu vou procurar também, nessa segunda aula, fazer um apanhado geral de todas as atividades que estão propostas para vocês realizarem, tá bem? Em relação à avaliação, né? A gente tem a avaliação desenvolvida por meio das atividades do AVA, e depois por meio de uma prova interdisciplinar. Então, são distribuídos 100 pontos ao longo da disciplina, 40% dessa pontuação é atribuída às atividades do AVA e 60% dessa pontuação atribuída à avaliação final,
que tem um caráter interdisciplinar, tá bem? Eu acho que houve uma atualização aqui, ó. 95% das atividades avaliativas virtuais realizadas no ambiente, 5 pontos dos acessos, não é? Incluindo a nossa avaliação. Então, assim, dentro desses 95, a gente tem esses percentuais destinados a atividades que são realizadas via AVA, né? E a avaliação, e agora instituiu-se essa pontuação de participação, não é? Para estimular um pouco mais esse movimento de vocês interagindo conosco por meio do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam as entregas das atividades, que vocês, na medida do possível, estejam presentes nas nossas aulas síncronas, tá certo? E que acessem com certa recorrência. É claro que um curso EAD, ela dá a vocês a autonomia de gestão dos tempos e espaços que vocês vão estudar. Mas é bom, né, que vocês visitem aí a nossa plataforma com uma certa frequência, né? Até para não perder o time de quando a gente colocar, né? De quando nós, professores, colocarmos lá no Notícias e Avisos, recadinhos, dicas, referências bibliográficas para vocês consultarem, tá bom? Então, é importante aí esse movimento. E o nosso conteúdo programático, ele está organizado dessa forma. São 7 módulos, não é? O primeiro deles, destinado às definições da psicopedagogia e seus componentes teóricos e práticos. O módulo 2, a importância da psicopedagogia na sociedade do conhecimento e da informação em que vivemos e os âmbitos de atuação que ela oferece. Módulo 3, a história da psicopedagogia, assim como seu desenvolvimento aqui no nosso país. Módulo 4, a teoria psicopedagógica desenvolvida por Sara Paim, denominada Psicopedagogia Operativa, princípios básicos e contribuições para o trabalho psicopedagógico na atuação, tanto institucional quanto clínica. Módulo 5, a teoria psicopedagógica desenvolvida por Jorge Visca, denominada Epistemologia Convergente, princípios básicos e contribuição para a consolidação de uma teoria psicopedagógica por meio de suas pesquisas. E no módulo 6, né, a principal influência do nosso campo aqui no Brasil, a psicopedagogia clínica, criada por Alicia Fernandes, e que tem como representante fiel a Maria Lúcia Vaz, aqui no Brasil. Princípios, conceitos que embasam essa teoria e sua aplicação no trabalho psicopedagógico. E, por fim, o módulo 7, a psicopedagogia como função, ocupação e profissão, e sua estruturação enquanto área de atuação essencial na sociedade de informação e do conhecimento. O papel da psicopedagogia como promovedora de inclusão social, analisar sua função como fomentadora de experiências inclusivas e destacar a inclusão numa visão psicopedagógica. Esse último módulo, pessoal, ele traz, então, né, a psicopedagogia como função, ocupação e profissão. E aí, mais uma vez, reiterando a historinha que eu contei, né? A função e a ocupação já estão legitimadas em nossa sociedade. Nós aguardamos a regulamentação da profissão, mesmo embora, né, todo o reconhecimento necessário, né, para constituir esse campo profissional já exista. A gente precisa agora da regulamentação, né? Isso tudo encontra-se lá no Congresso Nacional, né, em tramitação há algum tempo.
Por fim, nosso plano de ensino, ele traz a bibliografia, dividida em 2 conjuntos, né? Aquelas obras que compõem a bibliografia básica, e aí fica a dica, né? Essa bibliografia básica, a gente recomenda a leitura obrigatória, tá? Já a bibliografia complementar, a gente sugere, né? Para vocês aprofundarem um pouco mais, trazer a perspectiva, né, de outros autores, enfim. Mas se vocês puderem, né, buscar, pelo menos, pela bibliografia básica, já vai ser excelente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso material, né, o material que está disponível no AVA, nós o concebemos como um material de apoio. Ele não traz tudo, né? E o curso de pós-graduação, ele pressupõe esse movimento do estudante também, né? Quando você faz uma pós-graduação, quando você busca uma especialização, é porque você tem o desejo de se aprofundar numa dada área. Então, a gente dá um direcionamento em relação a esse aprofundamento da área, mas o movimento de busca, né, por esse conhecimento, de ampliação e aprofundamento, é um movimento também que precisa ser muito do estudante, né? Considerando que a formação básica ele já consolidou e que agora esse aprofundamento num campo específico, né, de conhecimento, ele precisa acontecer de forma direcionada, e aí é o compromisso que nós, professores, fazemos com vocês, né, nesse curso, mas ele também precisa contar com essa proatividade de vocês, de buscar, né, esse conhecimento mais aprofundado, esse conhecimento mais específico, né, que ao longo dessa trajetória do curso precisa estar consolidado e que vai ancorar, né, a prática psicopedagógica de vocês. Bom, eu vou parar aqui o modo de compartilhamento. Vou voltar para cá, para a gente, então, conversar um bocadinho. Pronto. Já voltei a ver vocês e estou vendo aqui algumas mãozinhas levantadas, não sei quem levantou primeiro, né? Mas fiquem à vontade aí para abrir o microfone, para nesses minutinhos finais a gente dialogar um pouquinho sobre a disciplina. Fiquem à vontade. Não, a minha dúvida é rapidinha, Graziela. Pois não, Gisele. Sobre essa bibliografia básica que você disse, a gente encontra essa bibliografia na biblioteca virtual ou não? Algumas referências, sim, mas Tá. vocês, enquanto alunos da FUMEC, têm total acesso à biblioteca física também, viu? A qualquer momento que tiverem oportunidade, né, de estar presencialmente na universidade, vocês têm todos os direitos, como alunos da universidade, de acessar a biblioteca física também, tá? Ok, tá ótimo. Obrigada. De nada. Aí vocês podem verificar, né, na biblioteca virtual, a gente tem, né, muitas coisas são disponibilizadas lá, outras que também complementam essas, mas a biblioteca física é garantido. Essas obras precisam estar lá. E vocês têm total acesso a elas, tá bom? Boa noite, Graziela. Acho que agora é minha Boa noite, Cássia. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. No nosso material aqui, vocês apresentam referências, mas você apresentou agora uma bibliografia básica. Essa bibliografia é uma bibliografia de todo o curso
Porque aqui nós temos referências, que existe uma diferença, né? Isso. Mas no plano de ensino, a gente traz as referências bibliográficas de toda a disciplina. Nos módulos, ao final de cada um deles, tem as referências para a escrita do módulo. Sim. Ok? Tá. Então, no meu material no AVA, eu vou encontrar essa bibliografia. Vai. Tá. Vai. Esse material que você apresentou hoje, você disponibiliza ou não? Ele já está. Ele já está disponível no AVA. Isso. Já está disponível. Tá. Lá no menu Fique Ligado, você vai encontrar lá assim, plano de curso. Tá. Plano de curso. Deixa eu aproveitar você Deixa eu mais só confirmar aqui se é plano de curso ou plano de ensino que está escrito. Plano de ensino. Plano de ensino. Eu acho que eu até Plano de ensino. Isso, plano de ensino. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pode ser bobinho, tá, gente? Vocês desculpam, mas eu preciso saber. Nenhuma pergunta é bobinha, não é? É porque eu fui fazer aquela atividade discursiva hoje, e aí lá pede o nome da tutora e da professora e atividade. Eu fiquei na dúvida o que eu coloco nessa atividade. Olha, o nome da professora é o meu e tutor a gente não tem. Então, não põe nada, põe só a Graziela. Isso, é porque tem um formulário padrão que a FUMEC Virtual desenvolve para todas as disciplinas ofertadas na modalidade à distância. Então, por isso que ele contempla essas informações todas. Mas, no nosso caso, você vai preencher só o meu nome, Graziela Trindade, que é o nome da professora. E tutor, o curso de pós-graduação não tem. Tá. E quando está pedindo... Todo o contato de vocês é com nós, professores. Ótimo. E atividade, eu coloco o que na frente? É atividade 1, né? Atividade 1? É discursiva. Ótimo. Tá. Deixa eu ver Ela aqui. é a número 1 mesmo? Acho que é, né? É a número 1 do modo dessa disciplina. Professora, tem uma questão que eu até já mandei, acho que foi desde ontem ou antes de ontem, e isso está me impedindo de concluir minha atividade objetiva. Tem uma questão que eu até mandei no Tira Dúvidas, mas eu ainda não tive retorno. Tem a questão... Eu acho que eu respondi essas dúvidas hoje de manhã. Você mandou? Não foi hoje não, né? Não, acho que foi ontem ou antes de ontem. Confere, por favor, eu acho que eu respondi todas as questões, as que restavam eu terminei hoje pela manhã. Mas você me respondeu onde? No Tira Dúvidas. Não, aparece para mim como pendente. Antes de eu começar a aula, eu entrei. Eu entrei e está lá como pendente. Deixa eu verificar aqui. E é uma questão que está me encucando, sabe? Porque parece que a resposta não está de acordo. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, estou colocando minha senha errada aqui, só um minutinho. Eu tenho todo o tempo para você. Vamos aproveitar, né, professora? Né, gente? Com certeza! Tira dúvidas. Estou abrindo a minha página aqui. Deixa eu ver se restou alguma pergunta sem resposta. Psicopedagogia institucional e clínica, 0. Eu mandei no Tira Dúvidas. Pois é, respondi todos. Eu tinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui as pessoas que me encaminharam dúvidas nos últimos dias. Márcia, Cássia, Gisele, Michele e Fernanda. Mas quando eu entro no Tira Dúvidas... Você não está conseguindo ver? Para mim aparece pendente, eu não tenho resposta. Ai, Cássia, eu respondi. Respondi sua dúvida. Não aparece para mim, aparece como pendente. Eu olhei assim que eu cheguei em casa, antes de eu começar a aula. Aqui, e eu até fiz, olha o que eu respondi para você. Você colocou para mim assim: peço que verifique a atividade 2, questão 3. Não sei se estou enganada, mas parece que houve um engano na formulação da resposta. Aí eu voltei a pergunta para você. Acho que eu não compreendi. Não seria na formulação da pergunta, né? Eu preciso entender lá na atividade qual que é a sua dúvida. Quem sabe
nesse minutinho aqui, a gente entra na atividade. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. E a gente tenta solucionar isso. Vamos lá? Seria ótimo. Não custa, já Seria estamos ótimo. por aqui, não é, pessoal? Então, vamos entrar lá. Então, é na atividade 2, questão 3. Atividade 2, questão 3. Então, aqui, ó. Vou entrar aqui na atividade 2. Vou buscar... Aqui, ó. Questão 1, questão 2, questão 3. É aqui tem o quadro dos campos de conhecimento. É isso? Isso. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou projetar para vocês, que aí vocês conseguem visualizar junto comigo. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que vai ficar bacana. Você é muito boazinha, Graziela. Estou gostando de você. Tô cumprindo aqui com o meu papel, né? De mediadora. Então, a gente tem que aproveitar os nossos momentos, que são tão pouquinhos, para tentar ajudar vocês. Né? É essa questão aqui, vocês já estão vendo? Estamos. Então, vamos lá, aqui, ó. Continue a preencher o quadro. Aqui, se der para aumentar só um pouquinho, eu estou com dificuldade de ler para acompanhar. Ixi, eu não consigo aumentar porque é o AVA. Então tá. Deixa eu ver aqui, peraí. A leitura deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Deu? Melhorou? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Olha agora. Tá ótimo. Melhorou? Então, vamos lá. Ó. Continue, de nada, a preencher o quadro de acordo com as instruções da questão anterior. Então, uma questão está relacionada com a outra, né? Aqui, ó. A gente tem... As atividades estão se relacionando. E aí, esse quadro traz campos de conhecimento, aspectos específicos de cada um desses campos de conhecimento e a aplicação desse conhecimento, tá? Então, a gente tem o primeiro, fundamentos da linguística, como campo de conhecimento. Quais que são os aspectos específicos? Relação entre pensamento e linguagem. E como que esses aspectos são aplicáveis na psicopedagogia? Por meio da compreensão, da comunicação interrelacional e social, não é? Depois a gente tem metodologia da investigação. Lembrando que isso aqui está no material, tá, pessoal? Sim. Isso aqui está lá no nosso material de apoio. Tá. Metodologia da investigação. Quais são os aspectos específicos? Métodos de sistematização das experiências, análise qualitativa, métodos clínicos, técnicas estatísticas, etc. A aplicação na construção e avaliação de ações psicopedagógicas. Psicologia institucional. Quais são os aspectos específicos? Aí você que tem que completar. Não, e aplica. Você que tem que completar aqui, ó. Tem um númerozinho aqui, tá vendo? Tá, tem um número. Aí, isso aqui é uma lacuna. É uma lacuna para você completar. E aí, depois tem a aplicação. Pois é, mas aí, professora, desce um pouquinho. O que está escrito no número 1? Seleção de critérios que considera o contexto social do sujeito. Então, a resposta que nós temos aqui é noção de papéis, dinâmica de grupos e análise do sistema de instituição. Então, eu entendo que essa não é a resposta correta, correto? Não sei, não posso contar. Porque aqui na questão, no nosso material... Vocês vão escolher uma opção dessas aqui, né? Vocês vão escolher aqui a opção que vai estar relacionando corretamente a numeração aqui, ó. Aonde que está correto. Então, aqui parece... não sei se eu posso falar. Porque senão a gente acaba falando a resposta. Resposta. Mas aí eu gostaria que você avaliasse, porque tem uma questão que parece que é a mais provável, mas tem um númerozinho aí que está errado. Tá.
Então, eu vou me A meu comprometer... ver, tá, professora? Pode ser que eu esteja enganada. Desculpa, tá? Não tem problema nenhum, né? Esse é o momento da gente fazer esses esclarecimentos e não tem problema nenhum. Eu vou me comprometer em fazer a revisão da questão, tá? Uhum. E dou uma notícia para vocês lá no nosso Fique Ligado, né? Onde a gente coloca os recadinhos, notícias e avisos. Se tiver alguma coisa errada, eu posso optar por proceder com a anulação da questão e aí automaticamente os pontos são atribuídos para todo mundo. Tá. Tá bem? Porque aí Aí tem duas coluninhas. Uma está correta, a outra não está. E é a única, para mim, mais provável. Pode ser que eu esteja Entendi. errado, tá? Tá. Até para a gente não falar da resposta e não influenciar os colegas que às vezes não resolveram, né? Eu vou me comprometer, então, de fazer essa revisão, né? Porque a gente erra, né, gente? Pode ter acontecido um erro, não é? Então, eu vou me comprometer em fazer a revisão da atividade e coloco, se por acaso ela tiver problema, eu coloco um recadinho, né? Dizendo para vocês da opção pela anulação da questão. Pode ser? Ótimo. Obrigada, professora. É De isso aí. Aí só está faltando imagina. isso aí para fazer essa atividade. Aí eu fico meio ansiosa, porque eu não tenho retorno. Mas aí, fique atento ao nosso cronograma, né? A gente tem a data de abertura e fechamento dessas É atividades. até dia 29. Pois é, a gente Essa tem aí. uma gordurinha aí ainda que dá para a gente trabalhar, Tá. né? Deixa eu aproveitar só mais uma perguntinha. Pode, fica à Nessa vontade. atividade discursiva, ela tem que seguir aqueles critérios lá de precisa colocar título, precisa de colocar todo aquele referencial das normas, ou não precisa colocar referência, nem nada. Olha, é interessante, né, que toda produção de vocês, ela apresente um caráter acadêmico, certo? Então, assim, toda vez que vocês forem escrever, é legal colocar a referência, já que vocês têm fontes de consulta, seja a bibliografia da disciplina, sejam as referências colocadas ao final de cada módulo. Quando vocês elaboram um texto dissertativo, né, para compor a resposta de uma questão dissertativa, é interessante que vocês coloquem a referência, sim, né? Isso faz parte da escrita acadêmica. Então tá. É isso que eu queria saber também. Não, então tá, acho que É importante. tá, é isso que eu... Então tá, já me ajudou bastante aí. Que Tá bom, bom, que professora? bom. Aí essas respostas lá, não tira dúvida, você costuma dar na parte da manhã, na parte da tarde? Existe um horário assim? Não. Não, né? Não, né? Não. Tá. Normalmente, eu faço ao longo do dia, né? Eu procuro fazer ao longo do dia. E aí, às vezes, pode demorar 1, 2 dias. Pela regra da FUMEC virtual, a gente tem até 48 horas para responder o tira-dúvida de vocês, né? E se for, por exemplo, uma sexta-feira, aí o final de semana não conta. A gente pode responder na segunda-feira. Tá. Agora, você falou que a gente pode visitar a biblioteca física, e qual que vai ser meu acesso? É só dar meu RA? Como é que é? Exatamente. É só dar o... Exatamente. É com registro acadêmico. Não tem nenhuma carteirinha, não tem nada não, né? Não, porque vocês são estudantes de curso à distância, né? Então, você se identifica na portaria para ter acesso ao prédio, não é? E lá na biblioteca, pelo registro, você consegue pegar os livros. Gente, desculpa Com tanta os mesmos pergunta, sabe? prazos, com tudo Mas assim, direitinho. eu tive muito tempo afastada do banco de escola, sabe? Agora que eu estou voltando, né? Depois de um longo tempo. Então, assim, as Isso é dúvidas são muitas, maravilhoso, viu? né? Isso é maravilhoso. As dúvidas são muitas, vocês desculpem aí, tá? Imagina, a sua dúvida pode ser de outro colega, não tem problema nenhum. Viu? Tá bom, querida, muito obrigada, viu? Por nada. Fernanda?
Oh, boa noite, Graziela. Boa Eu vou noite. pegar um gancho na pergunta da Cássia sobre o empréstimo de livros da biblioteca física. É o campus ali aquele lá Do Cruzeiro. Pena, Cruzeiro? Isso. Tá tudo reunido lá. Durante muito tempo, a pós-graduação, ela funcionou na Gonçalves Dias, né? Ali Pois é, naquela por rua em isso que eu perguntei. frente, o Life Center, né? O Life Center fica na Contorno, aquela rua de frente, a Gonçalves Dias. A pós-graduação funcionou ali muito tempo. Hoje, não mais. Tá tudo no campus da Cruzeiro. E aí, Tá. vocês têm lá a biblioteca da FCH, que é das Ciências Humanas, da FACE e da FEA. Vocês, enquanto alunos da pós-graduação, têm acesso a todas. Tá, ok. E Tá aí, bom? outra pergunta que eu acho que não diz muito respeito a você, porque não diz respeito à matéria, não. Mas, sei lá, às vezes você sabe me responder. O cronograma do curso, o cronograma completo, ele não sai, é só mês a mês, é só por módulo? O cronograma Tem um completo aí manual. de Não, aulas. tem o manual do curso. Deixa eu ver se ele já está disponibilizado aqui na disciplina para vocês. Tem o manual. Tá, já está, o manual do curso já está disponibilizado. Tem o manual do Então, eu curso. acho lá. Aí você, lá no nosso menu, fique ligado, né? Você acessa ele, que ó, ele está aqui, turma 241, é a turma de vocês, né? Tá. Que é o ano primeiro e o semestre depois, 24/1, por isso é 241, é a turma do primeiro semestre de 2024. Aí aqui tem o manual do curso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, quer ver? Mais uma oportunidade aqui para nós. Deixa eu compartilhar, que eu abro ele aqui para vocês. Nossa, nós precisávamos ter ao menos uma aula por semana, né, gente? É tão bom essas aulas. Olha aí para vocês verem a carinha do nosso manual. Você mesmo. acessa ele lá, né? E aí, aqui tem tudo direitinho. Né? Deixa eu ver se eu chego aqui no cronograma. Ops. Não, eu encontrei. Encontrou? Encontrei, cronograma do curso, encontrei. Aqui, ó. Tá aqui. Batido nessa. Aí, ó, tá aqui, tá vendo? Isso, joia. Aí é só acompanhando por aqui. Ô, professora, deixa eu perguntar a você uma coisa. A gente precisa, por exemplo, ao final do curso, a gente ter uma supervisora, não é isso? Não. Não? No curso da FUMEC, não. Não? Não. Quando a gente começa a atuar, a gente não precisa de uma supervisora? Olha, no formato do curso da FUMEC, a gente não tem o estágio, né? No lugar do estágio, tem as duas disciplinas de prática orientada. Eu ministro a prática orientada institucional e a Tatiana a prática orientada clínica. Então, a gente tenta, né, desenvolver com vocês simulações de atuação, tanto no campo da institucional, quanto no campo da clínica. Então, a gente não tem previsto no nosso curso o estágio supervisionado, tá certo? Nada impede, né, que depois que você concluir e for atuar, você se associe à BPP, né? Por exemplo, a BPP Minas, e lá, por meio da associação, existem os grupos de estudos, os grupos de supervisão, e aí você pode participar. Entendi. Entendeu? Eu achei que eu teria que ter, ao final do meu curso, quando eu começasse a atuar, eu ter uma supervisora que, inclusive, eu escolhesse. Aí, no caso, não necessariamente. Você pode, é uma opção, não é uma obrigação. Por exemplo, quando o psicólogo forma, né? Ele forma em nível de graduação, aí ele tem os estágios obrigatórios. Para cada um desses estágios, ele tem um supervisor, não é? E quando ele vai atuar, normalmente, ele busca uma supervisão, que é justamente para dar um apoio a ele, para discutir os casos, para estudar e tudo mais, né?
Então, esse é um movimento já instituído pelo Conselho Nacional de Psicologia e os conselhos regionais, não é? A psicopedagogia ainda não tem isso, porque a gente ainda não tem a profissão regulamentada. Entendi. Então, tudo que a gente tem a nível da associação é uma possibilidade, ainda não é uma obrigatoriedade. Entende? E aí, daí essa prática orientada aqui, ela é feita também de forma virtual? Ela é feita também de forma virtual, por meio de uma proposta de simulações. A gente traz casos e remonta, né, a prática a partir desses casos. Entendi. Em linhas gerais, sabe, Cássia? Porque nós estamos falando de um curso de pós-graduação curtinho, né? De 360 horas. Então, ele é muito curtinho. A gente tem que fazer pensando nos limites e possibilidades que essas 360 horas nos possibilitam. Noutro momento, o curso chegou a ter 600 horas, né? Mas isso não era uma obrigatoriedade, né? Era uma opção. E aí a instituição, né, foi mudando e tudo mais, e também não existe essa obrigatoriedade, né, para que o curso seja maior do que o de 360. Esse é o limite mínimo de uma pós-graduação lato sensu. Então, tá tudo certo. E aí, a nossa opção na constituição desse curso foi por trazer ao final, então, pelo menos essas duas disciplinas de prática orientada que buscam suprir, né, um pouco dessa formação mão na massa que vocês precisam ter minimamente antes de ir para o mercado de trabalho. Tá certo. Tá e que Deus nos ajude. Já está ajudando, já trouxe você para cá. Isso. Tá bom, professora. Já estendemos o tempo aí bastante, né? Mas foi muito bom as suas explicações. Que bom, que bom. Espero ter contribuído, né? Espero ter conseguido encantar vocês um pouquinho com esse campo que é tão apaixonante, que é tão importante, especialmente agora, né? Depois do que a gente viveu aí nesses árduos anos de pandemia, né? Os sintomas nas escolas, eles estão cada vez mais latentes e são de muitas ordens, emocionais, cognitivos, psicológicos, e aí a psicopedagogia ela tem um potencial muito grande para intervir e ajudar nessa realidade. Tá bom? Na realidade, professora, foi isso que me despertou para a psicopedagogia, sabe? Eu faço um trabalho voluntário numa creche e são crianças, assim, bebezinhos até 4 anos. E a gente, assim, eu vendo a realidade daquelas crianças, né? E tem até uma amiga que é psicopedagoga que faz um trabalho, um atendimento voluntário lá, sabe? Então, isso aí me despertou mesmo para a necessidade de um trabalho. De entender um pouco mais, né? Quem são esses sujeitos que aprendem e como que a gente pode contribuir, né? Para a melhoria desse processo. Está no lugar certo. Isso. Então, gente, um prazer conhecer vocês. Márcia, nossa colega, pode interromper, por favor, a gravação. Você trabalhou muito bem. Obrigada, professora. Se por um acaso você recebeu o link dessa gravação no seu e-mail, sim, você me comunica. Mas tá bem. Eu acredito que ele vá direto para o pessoal também, já da FUMEC Virtual. Normalmente, isso é direto, tá? Mas tá bem. Se acontecer, você me fala. Pode interromper para nós aí, ó. 1h14 de aula. Muito bom. Já foi bom, já ganhamos